Queridos irmãos presentes nesta igreja, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa, hoje o apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Corinto, nos ensina uma coisa interessante, né? Que o nosso rosto possa refletir a glória de Deus. É interessante quando nós lembramos de algumas culturas, que principalmente as mulheres têm o hábito de usar o véu, e às vezes até cobrindo todo o rosto, ficando apenas o olho, para se proteger, para se guardar. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, não se revela e não se deixa refletir, porque ali existe então essa barreira. Também é simbólico, não se vê mais isso, né? Mas antigamente, muitas noivas entravam desta forma no dia do seu casamento, para que o noivo pudesse descobrir. Prestem atenção, quão bonita é alguma coisa que a gente vai deixando pelo caminho, porque a gente não sabe o que significa. Jesus Cristo é o noivo. E nós que somos a igreja, somos a noiva. E o apóstolo está falando de Jesus que retira o véu para que a sua glória possa refletir em nós. E ali naquele matrimônio, o marido ainda não, né? Mas o noivo, que dali a pouco, dali a minutos vai se tornar marido, ele descobre o véu, como que representando aquela passagem da carta aos Efésios, quando também o mesmo apóstolo vai dizer que as esposas devem amar o seu marido como Cristo, os esposos devem amar as esposas como Cristo ama a igreja, e nós devemos amar Cristo. Então nessa simbologia ali, a noiva e o noivo, Jesus retira o véu, para que a sua glória possa ser refletida por nós. E Paulo ainda vai dizer uma coisa interessante também, dizendo que o que ele prega é Jesus Cristo. Ele não prega a si mesmo. Prestem atenção, uma pregação que tem muito eu é perigosa. A pregação tem que ter Cristo, tem que ter a palavra, tem que ter o evangelho, tem que ter a doutrina cristã. As luzes, os holofotes não podem estar em cima de nós. Nós vamos passar, mas Cristo permanece. Então, se nós olhássemos hoje, né, infelizmente, nós temos mais púlpitos eletrônicos através da internet, das redes, do que realmente púlpitos reais. E a gente sabe que nos púlpitos virtuais se monta qualquer coisa, né? E é um perigo, porque tem muita gente indo atrás. Ouvindo as pregações virtuais, não que que não tenha pregações boas, não é isso. Mas muitas delas não passariam por um filtro. E as pessoas se contentam com aquilo ali, porque elas dizem que aquele pregador fala mais bonito do que o pastor, do que o padre. Porque as luzes, né, a música, o ambiente em que ele está, talvez não tenha esse sentido do silêncio, do encontro, que a liturgia pede. Mas, meus irmãos, o que você prefere? Comer um arroz, um feijão e um ovo frito bem quentinho, que é bom pra caramba, não é? Bem quentinho? Ou você prefere ficar vendo picanha pela rede social? Eu prefiro arroz, feijão e ovo real do que picanha virtual. Mas tem gente que gosta, fica olhando a picanha, enche a boca d'água e continua com fome. Porque ali você não vai alimentar da Eucaristia. Não tem como a Eucaristia virtual. A Eucaristia é real. É corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Muitos pregam não por amor a Jesus Cristo, muitos pregam não por amor aos irmãos, mas prega por ganância, prega por dinheiro, prega por vaidade,
prega busca de fama, de seguidores. A pessoa pode não ter convertido absolutamente ninguém, mas se ela tiver tido várias curtidas, se ela tiver sido compartilhada nas redes, estará realizado e feliz, mesmo que uma viva alma tenha sido salva por aquela pregação. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Que de repente na rede você está preocupado, e muitos estão assim, né, preocupados em monetizar, porque aí quanto mais isso acontece, mais dinheiro você ganha, mais fama, mais alcance, mais engajamento é a palavra que usam. Mas Jesus Cristo não importa, ele vem em segundo plano. Quantas e quantas pessoas hoje, a gente não é que é saudosista não, mas estou dizendo que hoje temos ainda pessoas que pregam por crer no Evangelho, pessoas que tiram do bolso, que viajam, que labutam para buscar uma só alma que esteja longe. Mas quantos e quantos também, se convidados a pregar, a primeira coisa que pergunta: quanto vocês vão pagar? Aqui a gente paga nada, então não compensa não. Outra pergunta que se faz: vão ter quantas pessoas na Assembleia? Se vocês duvidam do que eu estou falando, experimentem vocês fazer uma pesquisa. Experimentem ligar para alguns, entre aspas, famosos e perguntar: escuta, a gente queria fazer um show, uma pregação aqui, até esse nome show já dói o ouvido, né? A gente queria saber o que a gente faz, eles vão te mandar um monte de exigências. Hotel 5 estrelas, passagem de avião, primeira classe, não sei o quê, etc, etc, etc. E depois você vai ver lá os tantos reais que vão pedir também. Na verdade, muita gente que se diz pregador ou pregador, então, não busca ser discípulo de Cristo, não busca almas para Deus. E Paulo, que foi muito contestado, ele que foi acusado de pregar um evangelho obscuro, nós lembramos que até hoje isso acontece, porque às vezes aquele pregador que quer pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, ele sofre perseguições, ele é acusado, ele é perseguido, ele é incompreendido, ele não é aceito, ele é massacrado, porque ele está anunciando a verdade, e a verdade não faz barganha, a verdade não faz troca, a verdade não é negociável. Não se negocia a verdade. Certa feita alguém perguntou assim para mim: vocês da Igreja Católica são muito rigorosos, vocês são muito, como é que fala? Fanáticos. Por quê? Eu não me considero um fanático. Eu até gostaria de ser mais. Eu acho que eu sou muito... Assim, eu penso comigo e a pessoa fala: por que você está falando isso? Porque vocês dizem que não pode o aborto. Pelo menos vocês deveriam sentar à mesa para a gente discutir, para a gente trocar ideias, né, para a gente fazer uma reflexão. Não tem que fazer reflexão sobre isso. Isso é ponto pacífico. É uma verdade que a igreja não negocia. E digo mais: se você sentar à mesa para negociar com Satanás, saiba que você já perdeu. Porque você não senta com Satanás para negociar. Se eu te chamar você, vem aqui, vamos conversar. Não tem nada de conversar com você não. Minha conversa é com Jesus. Te devo satisfação, meu filho. Você é a perdição, você é a mentira, o pai da mentira. Mas tem gente que senta para conversar. Não pode sentar para conversar. Meus irmãos, eu invoco aqui, hoje nós estamos aí no Dia dos Namorados, né? Tem muita gente que vai comemorar hoje. Mas você sabia que todo mundo tem namorada, ninguém está sozinho. Né? Fica pensando você que está sozinho, sozinha não, né? Nós devemos enamorar-nos de Cristo. Tá? Se você está sozinha, lembra que Cristo é o teu namorado. Mas veja bem, por falar em namorados, hoje também é véspera do santo casamenteiro, segundo a religiosidade popular, né? Eu não sei, acho que Santo Antônio deve se perguntar por quê, mas é considerado casamenteiro. E tem uma frase de Santo Antônio, que eu invoco agora, para aqueles que falavam mal de Paulo, né? Lá na igreja primitiva, ou para aqueles que falam mal dos verdadeiros pregadores de hoje. Vocês sabem que Santo Antônio, ele tinha um apelido, Antônio Pregador, porque diz que ele pregava com tamanha fé,
com tamanha vontade, que até os peixes pululavam da água para ouvir Santo Antônio. Isso é milagre. E isso aconteceu na vida de Santo Antônio. E ele dizia assim, uma frase dele: cessem as palavras, falem as obras. Olha que bonito. Cessem as palavras, falem as obras. Então, aqui a gente poderíamos dizer assim: você conhece a árvore pelos frutos, não pela beleza das folhas, das flores, sei o que, porque você não anda nada. Então, quando a gente olha assim, obras é no sentido geral. Seria a mesma coisa você imaginar, já que a gente falou de namorado, né? Aquele namoradinho, aquela namoradinha que fica benzinho pra cá, eu te amo, te adoro da minha vida, eu morro por ti, ai meu Deus, e não sei o que, etc e tal, mas trai, mente, né? Que obra é essa? Agora, às vezes tem aquele que sequer fala, porque tem até vergonha às vezes de falar, mas ele é fiel. Ele realmente luta, se precisar dar vida, ele dá, ele trabalha para educar os filhos, ele dá exemplo. Se estás, portanto, diz o Evangelho, para fazer uma oferta, se você lembrar que precisa perdoar alguém, que você precisa, vá fazer isso, não espere. Não espere o amanhã, porque a gente não sabe se a gente vai ter amanhã. E a gente diz assim, como é que a gente quer que Deus se relacione conosco, se nós não nos relacionamos com os nossos irmãos? A nossa relação, ela tem vertical com Deus, mas ela tem horizontal com os irmãos. A gente não pode esquecer disso. Deus não vai querer que nós estejamos às turras com o nosso irmão. Se você esperar chegar no leito de morte, pode ser tarde. Vocês com certeza já ouviram falar, alguns casos, que só estava esperando a filha chegar para pedir perdão e morreu. Vocês já escutaram isso? Só estava esperando. Ou então aquele parente que está longe, né? Acho que enquanto ele não vir, a pessoa não morre não, porque está sofrendo, porque quer pedir perdão, porque quer que o outro peça perdão. E por que não faz isso enquanto está bom? O que espera? Então, Jesus hoje nesse evangelho, ele é muito contundente. Ele vai dizer, eu sou o único caminho que leva ao Pai. Então, a gente pode dizer assim, mas e Nossa Senhora? Nossa Senhora nos leva a Jesus, seu filho. Mas o irmão também nos leva a Jesus. Por isso que eu tenho que pensar em passar pelo irmão. E deixar de besteiras. Eu fico pensando nessas brigas por coisa banal. Quantas famílias brigam por causa de futebol? Está ali um conversando com o outro, daqui a pouco está falando um palavrão para o outro, porque o time perdeu, porque o time ganhou, daqui a pouco não conversa mais. Quantas famílias brigam por causa de política? Eu conheço famílias que estão, como o pessoal antigo dizia, de mal, né? Que não conversam, irmão que não conversam com o outro até hoje, 3 anos após a eleição praticamente. Como é que pode um trem desse? Endurece o coração, deixa o mal entrar e tomar conta, e vai arrastar isso por décadas e décadas. E quando você nutre ódio pelo outro, quando você nutre raiva pelo outro, sabe o que significa isso? É como se você estivesse tomando veneno querendo que o outro morra. É você que vai morrer. É você que vai sofrer. A sua raiva não vai dar úlcera no outro. O seu ódio não vai deixar o outro sem sono. Não vai deixar a sua pressão alta, estressado. Não vai dar dor de cabeça no outro, vai dar em você. Então liberte-se disso. E Jesus nos convida nessa liturgia de hoje a nos libertarmos por isso. E ainda no Evangelho, quando ele vai dizer que é proibido matar, essa frase, proibido matar, também não se deve entender somente como dar um tiro, uma facada e tirar a vida desta forma. Mas existem outras formas de tirar vida das pessoas. Tirar a vida biológica, uma delas eu já digo claramente, até já citei, é o aborto, porque as pessoas acham que aborto não é assassinato. E é assassinato. É pesado falar isso? É muito pesado. Agora, para aquele que cometeu, a gente lembra que existe misericórdia de Deus. Agora, para aqueles que defendem, a misericórdia não tem como alcançar. Então, também pode ser o abandono que leva a pessoa à morte.
Quantas crianças abandonadas, às vezes desnutridas, adquirem doenças e vêm a morrer. Quantos idosos, quantas pessoas morrem por falta de atendimento médico. Isso também é matar. Se você rouba, desvia dinheiro que era para vacina, que era para injeção, que era para medicação, e a pessoa morreu por causa da falta do médico que você não, por causa do dinheiro desviado não pagou, você é culpado dessa morte. Você traz sangue nas suas mãos. Lembre-se disso. As pessoas pensam que só o médico que faz aborto e a mãe que é culpada do sangue inocente. Não, o carro que levou também. Você que aconselhou também tem sangue nas mãos. Então esse matar ele é muito complicado. E São Tiago nos ensina a refrear a língua. Quantas pessoas matam as outras com a língua? Parece aquelas línguas de serpente. Por quê? Calunia, a injúria, difamação, exclusão, mentiras, que destroem. Vocês já pararam para pensar quantas mentiras destroem casamentos? Quantas mentiras levam... Semana passada eu estava vendo um caso, não posso falar aqui, mas uma pessoa veio a cometer o suicídio por causa de uma mentira. E depois que ela cometeu o suicídio, a pessoa que falou a mentira ficou desesperada, acabou se entregando. Mas aí não tinha jeito de recobrar a vida daquela que tinha tirado, por causa de uma mentira. Então a mentira causa morte. Eu falava para vocês que o pai da mentira é Satanás. E nós somos filhos de Deus e não de Satanás. Nós somos filhos de Deus, que é a verdade. E por fim, meus irmãos, quando a gente fala hoje, não é só a língua que fala, né? As teclas de computador, de notebook, os sensores de celular também estão falando e está destruindo muita vida. E eu não preciso dizer para vocês, né? Vira e mexe, a gente vê tramas que são combinadas via celular e que levam principalmente adolescentes à morte, ao suicídio, a entrar em jogos mortais. Então que nós possamos rezar hoje, pedindo a Deus que nos ampare, nos proteja e de modo especial a nossa juventude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.